Vamos fazer uma análise desse veículo com o scanner. Vamos analisar os parâmetros que a gente tem disponível para ele, beleza? Vamos abrir lá então. Esse é um veículo Clio 1. Deixa eu tirar da frente esse negocinho aqui. Vamos botar aqui pro canto, para nós não ter interesse nisso aqui. Eu já pré-selecionei um Clio ano 2003 e ele é 1.6 16 válvulas. Já escolhi ali em cima, tá? Ele é uma injeção Sirius 32. Então eu vou selecionar a injeção Sirius 32. Vamos abrir ela para ver o que ele vai nos dar de informação. É interessante fazer uma análise geral, não somente daquilo que é básico de ver, sonda, temperatura da água. A gente tem que fazer uma análise mais específica, tá? É nisso que consiste um diagnóstico mais avançado do sistema de injeção. Como podemos ver aqui, não se encontram códigos de avarias, tá? Então esse carro não tem nenhum erro gravado, não foi apagado. Ele chegou para mim, eu coloquei no scanner, não tem nenhum defeito, eu não apaguei nada. Um detalhe importante aqui, nesse meu scanner eu tenho uma possibilidade de salvar os erros, ou seja, eu vou aqui, ó, eu gravo os erros que tiverem salvos aqui, ou posso imprimir se eu quiser, para mostrar para o meu cliente, antes de apagar. Por que é importante isso? Porque daqui a pouco eu apago um erro e depois eu não lembro mais qual era o erro que tinha. Então, se eu tenho um erro, interessante sempre é salvar a página que estiver mostrando o erro. Se você tem aqueles scanners que são em tablet, dá um print, ou aqueles outros que é uma plataforma, um hardware único, né, que não é no PC, aí você tira uma foto com o celular, não sei, mas é importante salvar antes de apagar. Com os parâmetros lá, nós temos a rotação do motor, nos dado em RPM, rotação objetiva, ou seja, aqui o que a central vai tentar chegar de RPM na marcha lenta, em cima o que ela está tentando chegar o mais próximo de 750. O objetivo de marcha lenta desse motor é 752 RPM, ele está conseguindo manter próximo disso. A abertura do mínimo, aqui a abertura do mínimo se diz a abertura do motor de passos. Esse veículo ainda tem a correção de marcha lenta para o motor de passos, ele está aberto 23%, para que possa entrar uma porcentagem de ar e manter o carro funcionando na marcha lenta. A adaptação ao relente tem 4% de valor de adaptação para marcha lenta. Ralante é a marcha lenta, beleza? Em alguns scanners ele vai dar em ralante, a tradução vai dar ralante, ok? Pressão do coletor, vamos falar do MAP. Interessante analisar o MAP porque aqui a gente consegue ver o conjunto motor, como está funcionando a parte mecânica, a gente consegue pegar pelo MAP. Não vamos conseguir condenar alguma coisa séria, mas a gente consegue ver se o MAP estiver alterado, já conseguimos ver que tem provavelmente um defeito de motor, um defeito mecânico, ou se não uma entrada de ar falso, que também não deixa de ser um defeito mecânico. Interessante a gente ressaltar que se o MAP está funcionando, se ele está fazendo uma leitura, grande probabilidade de ser um defeito mecânico e não um defeito elétrico. Certo? Pressão atmosférica aqui em Porto Alegre, 1009 milibar. Temperatura do líquido refrigerante do motor, temperatura da água. Assim, esse veículo está ligado há um tempo já, chegou nos 80 graus. O que eu tenho que atentar, tá? Se eu tiver, vou dar a partida nesse veículo agora, primeira vez que eu vou fazer ele funcionar. A temperatura do ar e da água não pode ter uma diferença muito grande uma da outra, já que esse carro estava parado. A temperatura tem que ser quase igual. Se eu ver uma distância muito grande entre um e outro, eu posso ter um defeito em algum dos sensores e é importante analisar. Digamos que aqui, ó, esse carro tivesse parado e amanhã de manhã eu vou mexer nele e ele está com essa diferença de temperatura. Possivelmente o que está me informando certo é a temperatura do ar e a temperatura da água tem algum defeito. Velocidade do veículo, como ele está parado, ela está parada. Tensão da bateria, aqui dando na carga do alternador. Se a gente conseguir observar, já vimos que tem alguma interferência, aqui uma diferença, né, que ele chega a baixar a 12 volts, ali ó, 12.48 em algum momento. Eu tenho que fazer já de cara aqui uma análise nessa carga do alternador desse carro, que pode estar com defeito. Sinal de detonação, aqui vai me informar, o scanner não me diz em parâmetro que unidade ele usa ali nos 49,50, mas aqui seria a detonação do motor, se o motor está grilando ou não. Regulação da grilagem, está parado. O
que acontece? Se o motor grilar, aqui ele vai nos dizer quanto de grau ele está tirando, tá? Na média 6 graus ele é o que ele vai tirar se estivesse grilando. Como ele está parado, ele não vai tirar ponto nenhum. Falando aqui em pontos de ignição, tá? De novo falando de marcha lenta, para nós não vai ter interesse. Posição da borboleta relativa, tá? Ele está dando 31, não sei o que é 31. Mais uma vez o scanner não me deu a unidade de medida, tá? Então aqui fica meio complicado eu conseguir dar um diagnóstico do que é isso. O que seria esse 31? 31% aberto? 31 graus? Fica difícil a gente conseguir saber, tá? Se for 31% aberto, tá bastante. Tá bem aberto essa borboleta. Abertura do canister, 0%, já que esse carro está parado, ele não vai abrir o canister. Adaptação da riqueza. Aqui é muito importante a gente fazer essa análise. Se ele estivesse bom, ele teria que estar em 128. Como ele está em 141, ele está acrescentando um pouco de combustível. Aqui eu já consigo ver que esse carro está tendendo a estar pobre e a central tomou a estratégia de enriquecer um pouco ele. Adaptação da riqueza, regulação da lubrificação. Certo? Ele teria que estar 128 aqui e 128 lá em cima, tá? Então eu já vi uma falha aqui. Tensão da sonda. A sonda está parada. Parada. Ok? Resistência da sonda. Período de oscilação da sonda. Ela está parada, 0 milissegundos. Ela não está oscilando. Ela está paradinha. Sômulo traseiro, aqui ele está me dizendo uma informação de 0 milivolts, mas esse carro não tem sonda pós-catalisador, então essa sonda vai estar zero mesmo porque ela não tem. O scanner está mostrando aqui, mas ela não tem. Não vai ter indicação de catalisador, já que ela não tem a sonda 2. Pressão do líquido do fluido refrigerante, que é do ar-condicionado, eu consigo ver a pressão do sistema do ar-condicionado aqui. Consumo de combustível, ele não está me dando nada também. Atuador de marcha lenta está zerado. Tempo de injeção, muito importante aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês lá em cima na correção que ele estava tendendo a enriquecer o carro porque estava identificando uma mistura pobre? Está aqui reconfirmando, 3.1 milissegundos, tempo de injeção está bem alto mesmo. Ponto de ignição 0, 10, 9, 8 graus. Marcha lenta está ok. Então são algumas coisas que a gente tem que estar atento, mas sempre ficar atento também à informação do scanner. A gente tem que estar dominando a injeção para não ser enganado por um scanner. Tá certo, pessoal? Então a gente vai ter ali alguns estados da injeção. Os estados vão dizer se a chave está ligada, se tem sinal do volante, ou seja, se está recebendo informação de rotação, reconhecimento do cilindro 1, acelerador na plena carga, não está, porque eu não estou acelerando no fundo. Depois eu tenho informações das centrais, né, a versão do hardware, a versão do software, número da peça da central. Algumas ativações que eu tenho, o atuador do variador de fase, o atuador de marcha lenta, eu posso acionar pelo scanner aquecimento da sonda, dianteira, traseira, nesse carro só da dianteira porque não tem traseira, apagar as avarias, simular EGR, lâmpada de avarias secundárias, lâmpada de temperatura d'água, luz avisadora de avaria. Tudo isso daqui eu consigo fazer um teste com o scanner. Algumas regulações que eu vou fazer: fluxo de arranque, interrupção da injeção, regulação de avanço, regulação de marcha lenta do ralante e reset de parâmetros autoadaptativos. Tudo isso que eu consigo fazer com o uso do scanner. Beleza, galera? Então, vamos ficar atento. Avarias a cada parâmetro que for nos dado. Já vimos que esse carro tem um defeito que está atendendo a rico e a sonda travada. E mais não gera nenhuma avaria, pelo menos não por enquanto. Beleza?